Olá pessoas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vou fazer uma aulinha rapidinha aqui sobre geometria molecular e polaridade, que é para ser bem tranquilinho, tá? Então vamos lá. No exercício 1 ele fala, sejam todas as seguintes moléculas, H2O, BH2, BCl3 e CCl4. As configurações espaciais dessas moléculas são respectivamente. Então ele quer saber primeiro da molécula de água. Nossa molécula de água, a primeira coisa que a gente tem que saber é montar a molécula, certo? A nossa molécula de água tem um oxigênio, que vai ter 6 elétrons, então ele vai querer fazer 2 ligações e vão sobrar 2 pares de elétrons, certo? Então, quando ele faz a ligação, ele vai fazer a ligação com 2 hidrogênios e sobram 2 parzinhos de elétrons. Se não sobrasse esses pares de elétrons, minha molécula seria linear, lembram? Como sobra os pares de elétrons, esses pares empurram as ligações para baixo, então a gente tem uma molécula com uma geometria angular. Então, nossa água tem geometria angular. Por enquanto, só eliminamos a letra B de dado. Ok? Próximo, BH2. O que a gente tem que lembrar aqui? BeH2, né? O nosso berílio é aquele elemento das exceções, tanto quanto o hidrogênio. O berílio ele tem 2 elétrons lá do grupo 2 e ele não vai perder 2 elétrons, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer ligações covalentes. E quantas ligações? Ele só tem 2 elétrons, ele vai fazer 2 ligações e vai ficar estável com 4 elétrons. Então, quando ele faz ligação com os hidrogênios, ele tem os dois, um eletrinho dele aqui, um eletrinho dele aqui, faz 2 ligações com o hidrogênio, fica estável com 4 elétrons, que aqui tem o elétron do hidrogênio que ele está fazendo ligação, certo? Então, o berílio fica estável com 4, faz 2 ligações, então, para ficar estável com 4, como ele tem 2 elétrons. Como não vai sobrar par de elétrons em volta dele, o que ele vai ser? Ele vai ser linear, essas ligações vão ficar retinhas. Então, o nosso de berílio vai ser linear. Já eliminamos a letra B de bola. Quase falei outra coisa. O nosso próximo é o cloreto de boro. Tricloreto de boro, tem 3 carolina. O que tem que lembrar? Também é uma exceção. Lembra lá, o boro ele é do grupo 13, ele tem 3 elétrons na última camada, só que ele não vai perder, ele vai fazer ligação covalente. Então, ele vai fazer um compartilhamento onde ele fica estável com 6. O boro tem 3 e fica estável com 6. Então, ele precisa fazer quantas ligações? 3 ligações. Então, ele faz 3 ligações com o cloro. Então, ele lembra lá, os que estão pertinho dele são os elétrons dele. Ele tem 3 elétrons, vai fazer 3 ligações. Ficou estável. Como não tem par de elétrons sobrando, a configuração dele vai ficar bem certinho assim. Com cada cloro uma distância de 120 graus um do outro. Ele vai ficar no plano. E forma aqui uma figura que a gente conhece como um triângulo. Por isso que ela é chamada de trigonal plana. Ou só trigonal. Ok? Por último, nossos tetracloreto de carbono. São 4 cloros e um carboninho. Lembra lá que o carbono faz 4 ligações, ele tem 4 elétrons, então nosso elemento central. Ele vai fazer, como ele tem 4 elétrons só também, faz 4 ligações, não sobra par de elétrons. Ele não vai ser plano, porque se ele fosse no plano, a ligação ia ter 90 graus entre cada uma. E nessa configuração de tetaedro, ó, que ele está querendo dizer que esse cloro está para frente, essa representação vocês viram lá na orgânica, né? Esse cloro está para frente e esse cloro aqui está para trás, como se estivesse para trás do computador da tela de vocês aí. E esse aqui está no plano. Esses dois estão no plano, esse para frente na cara de vocês e esse para trás da tela. Então aqui, na configuração tetaédrica, ele tem uma angulação de 109 graus. Que é maior que 90, então é mais estável ele ficar nessa configuração aqui de tetraedro. É piramidal? Ele tem uma figura de pirâmide, mas lembra lá que só vai ser piramidal quando não tiver elemento dentro da pirâmide. Eu tenho um carbono aqui dentro.
e faz 4 ligações, então é tetraédrica, ok? Então, a nossa tetraédrica. Então, a nossa alternativa certa é a alternativa A de amor. Beleza? Próximo. Exercício 2. Responder a questão com base na análise das fórmulas químicas abaixo. Então, a gente tem o O2, CO2, MgCl2 e o O2. É correto afirmar que a ligação química entre os átomos é exclusivamente do tipo covalente polar. Então, ele quer que a ligação química... cuidado com o que ele está pedindo. Correto afirmar que a ligação química não é a molécula que ele está falando aqui, é da ligação, ok? Entre os átomos é exclusivamente covalente polar, então vai formar polos. E daí eu quero lembrar vocês, para ser apolar, qual que é a única opção que eu tenho? Que os elementos sejam iguais. Que quando eu tenho elementos iguais, igual no O2 aqui, eu vou fazer uma dupla. Quando eu tenho elementos iguais fazendo ligação, os dois têm a mesma força, então não vai formar polo. Então, isso daqui seria uma ligação apolar, certo? Vou colocar aqui. Isso daqui seria uma ligação apolar. Aqui ele está pedindo covalente polar. Ou seja, como os outros aqui todos são elementos diferentes fazendo ligações, todos eles vão ter polaridade, porque um elemento sempre vai ser mais eletronegativo que o outro. A única coisa que não acontece é quando os dois elementos são iguais. Só tem que levar em conta, muito cuidado aqui, para ver quem que está fazendo ligação covalente, tá? Então, eu tenho oxigênio com carbono, os dois são ametais, então ligação covalente. Tem aqui magnésio com cloro. Magnésio é um metal lá do grupo 2. Cloro é um ametal. Então, aqui eu tenho uma ligação iônica, não é uma ligação covalente. Ok? Não quer escrever. Iônica. Vou colocar iô. E aqui eu tenho um ametal, que é o hidrogênio, com um ametal, que é o oxigênio. Então, meus dois compostos covalentes, nesse caso, 3, né? Seria o 1, 2 e o 4. E que são polares são aqueles que têm ligações entre elementos diferentes, que vai ser o número 2 e o número 4. Ok? Viu? Bem tranquila essa questão, né? Não precisa pensar demais. Essa alternativa certa é C de coração. No exercício 3, ele dá lá 4 estruturinhas. Só tomar cuidado aqui, ele deu tetracloreto de carbono. Essa não é a configuração espacial dele, lembram disso? Ele tem que ficar do mesmo jeito que ficou nossa aqui. Ele tem que ser representado desta maneira aqui, o tetracloreto de carbono, tanto quanto o metano. Só lembrem disso, porque nessa representação aqui, é como se ele fosse um quadrado planar, e ele não é, tá? Lembra, o carbono tem 4 ligações e não vai sobrar elétrons, então ele vai ficar na forma tetraédrica, ok? Uma pata de galinha. Que é o carboninho no meio. Nas estruturas abaixo. Então, primeiro, o tetracloreto de carbono, a gente tem o carbono no meio, na região central, e 4 cloros em volta dele. Todos os cloros estão atraindo. Como não tem par de elétrons sobrando aqui no meio, um vetor resultante desses 3 aqui, então vou ter uma força desse cloro aqui, uma força desse cloro aqui, uma força desse cloro aqui, eu vou espirrar. Ai, não. É isso aí, me perdoe. Juro que se tivesse em pé, editava, mas foi rápido. E mais uma força desse aqui e um clorinho que tem uma atração aqui. A resultante desses 3 resulta num vetor de força aqui para baixo, certo? E outro aqui para cima desse aqui. A força, como são todos cloros, é igual para cima e para baixo. Então, minha molécula não vai ter força resultante, ou seja, ela não vai formar polo. Então, minha substância 1 é apolar, ok? Na substância 2, o que acontece? Também é um carbono, ele faz as 4 ligações, não sobra par de elétrons. Então, o que eu tenho? Um enxofre para um lado aqui, que tem a mesma força
de eletronegatividade que esse enxofre aqui, como se fosse o CO2. Se eles têm a mesma força e sentidos contrários, cancela, cancela, ele também vai ser apolar. Show? Aqui, minha substância 3-hidreto de telúrio, olha, o jeito que ele já desenhou. Vocês, teoricamente, não provavelmente ele é a tabela periódica, mas vocês não precisariam saber que telúrio vai sobrar par de elétrons aqui, que ele não representou. Ok? Sobra par de elétrons aqui no telúrio. Por isso que ele tem essa angulação aqui. Certo? Ele é uma geometria angular. E se sobra par de elétrons, então o hidrogênio está puxando. O hidrogênio não, é o telúrio que puxa, né? Hidrogênio é bem nada eletronegativo. Telúrio puxa para cá, telúrio puxa para cá, se bem que eu acho que agora é o hidrogênio mesmo. Era o hidrogênio, gente. O hidrogênio é mais eletronegativo que o telúrio, perdão. Então, cada hidrogênio puxa para um lado. E eu tenho telúrio aqui com par de elétrons, que tem eletronegatividade bem maior, porque já tem par de elétrons aqui sobrando. Então, eu tenho uma resultante de polaridade eletrônica bem grande aqui, por conta dos pares de elétrons, ok? Então, essa minha substância aqui é polar. E aqui eu tenho o BrCl. O cloro é bem mais eletronegativo que o bromo, então vou ter uma polaridade negativa bem grande para o lado do cloro. Então, aqui também minha substância é polar, certo? Então, eu represento substâncias apolares somente 1 e 2. A de amor de volta. Já é bem tranquilinha essa parte da matéria. Parece ser complicada, mas é bem tranquilo. Vamos para a nossa última. No exercício 4, ele fala, ó, em vazamentos ocorridos em refinarias de petróleo que extravasam para rios, lagos e oceanos, verifica-se a utilização de barreiras de contenção para evitar a dispersão do óleo. Nesses casos, observa-se a formação de um sistema heterogêneo, onde o petróleo fica na superfície desses recursos hídricos, ou seja, onde tem água. Sobre o sistema acima descrito, é correto afirmar que a água e o petróleo não se misturam. Por quê? Porque eles não se misturam. Vamos ver. Pode ser que tenha mais uma coisa para a gente levar em consideração aí. Na letra A ele fala, se apresentam em estados físicos diferentes. A água e o petróleo são líquidos, certo? Então, nada a ver. Até porque se tivesse estado físico diferente, não necessariamente eles não iam se misturar. Se eles fossem miscíveis, eles se misturariam. Letra B. Apresentam densidades diferentes. Ok, provavelmente, né? A gente sabe que apresenta. O petróleo fica na superfície devido à sua maior densidade. Se ele tem maior densidade, ele vai ficar na superfície? Não, ele é mais denso, então ele vai para baixo. Então não é maior densidade, ele fica em cima pela sua menor densidade. Mas é só isso que a gente tem que levar em conta deles não se misturarem? Não, que se eles se misturarem, vou falar um palavrão aqui, foda-se se eles se um tem densidade maior que o outro. Se eles se misturam, eles vão se misturar, independente da densidade. A letra C. Apresentam moléculas com polaridades diferentes, ou seja, uma vai ser polar e a outra apolar. E o petróleo fica na superfície devido à sua menor densidade. O que vocês acham? Eu acho que está corretíssima. A água é polar, o petróleo, que é só hidrocarboneto, é bem apolar, então eles não vão se misturar por conta disso. E o petróleo vai ficar em cima porque ele é menos denso. Ok? Então, por enquanto, nossa letra C de coração tá certo, C de Carolinda. Vamos só ver o que está errado nas outras. D. A viscosidade da água é maior que a do petróleo. Vocês já pegaram, vocês nunca pegaram petróleo na vida, mas pensa no óleo que é um derivado de petróleo, ou na vaselina, coisas derivadas do petróleo. Elas são muito mais viscosas do que a água, tá? A viscosidade é como se fosse, como é que posso explicar para vocês? Definindo cientificamente, é quanto tempo ele demora para escorrer, digamos assim. Então, a água, se eu colocar ela dentro de um caninho, por exemplo, ela vai pingar ali super rápido. Já o petróleo ele vai demorar mais porque ele é mais viscoso, tá?
Então a viscosidade da água é bem menor que a do petróleo. E isso não seria o motivo deles não se misturarem. A elevada volatilidade do petróleo faz com que ele fique na superfície. Volatilidade do petróleo. Ele tem uma alta volatilidade. Quando a gente vai separar substâncias do petróleo, pensa o calor que a gente tem que pôr lá para separar o gás do botijão, para separar o GLP, que é o gás do botijão, o GNV, que é o gás natural, que não é do petróleo, falando asneira, para separar a gasolina, para separar a querosene, todos os derivados do petróleo, a gente tem que aumentar muito a temperatura, vai acima de 200, 400 graus Celsius, certo? Então ele não tem elevada volatilidade, ele tem bem pouca volatilidade, ok? Então isso aqui também está completamente cagado, certo? Então nossa alternativa certa é C de certo. E por hoje é isso, gente. Bem rapidinho, bem tranquilinho. Nunca foi uma aula de exercício tão rápida, né? Espero vocês até sexta que vem, com a nossa aula 11 de conteúdo, que é a aula de... Tento lembrar aqui. Eu não me lembro, mas acho que começa as reações. Não, interações intermoleculares. Ok? Beijo pra vocês, bom final de semana e até semana que vem.